Vamos lá. A necessidade de marcar o tempo e organizá-lo teve como base a observação dos astros e a influência cultural e religiosa de cada povo. Imagine o céu sem a interferência de lâmpadas artificiais encontradas no município. Deveria ser uma observação misteriosa, espetacular, curiosa e às vezes até assustadora. O sol, a lua, as estrelas, os cometas, eclipse, tempestades. Aí aqui mostra uma foto onde não tem luzes artificiais, só do céu. A necessidade de marcar o tempo e organizá-lo teve como base a observação dos astros e a influência cultural e religiosa de cada povo. Astronomia e os calendários. Você já conhece alguns ciclos astronômicos que ocorrem no planeta, como a rotação e a translação? Esses dois fenômenos têm influência sobre a nossa rotina. Você já conhece alguns ciclos astronômicos que ocorrem no planeta, como a rotação e a translação. Então, alguns ciclos astronômicos que ocorrem no planeta são a rotação e a translação. Com esses dois fenômenos têm influência sobre a nossa rotina. As estações do ano são influenciadas pelo eixo indicado da Terra e pelo movimento do planeta ao redor do Sol. Além das percepções dos movimentos da Terra, o céu noturno permite ao ser humano a observação da Lua e das estrelas. A Lua, assim como a Terra, também realiza movimentos de rotação e translação. Muito bem. A Lua, assim como a Terra, também realiza movimentos de rotação e translação. A rotação da Lua ocorre de forma sincronizada com a Terra e tem duração de aproximadamente 28 dias. Já o movimento de translação ocorre junto com o da Terra em aproximadamente 365 dias, enquanto gira em torno de seu próprio eixo, que é a rotação. Vamos voltar rapidinho, né? Para fixar. A Lua, assim como a Terra, também realiza movimentos de rotação e translação. A rotação da Lua ocorre de forma sincronizada com a da Terra e tem duração de aproximadamente 28 dias. Dá para lembrar? Então, a rotação da Lua ocorre de forma sincronizada com a da Terra e ela tem duração de aproximadamente 28 dias. Já o movimento da translação ocorre junto com o da Terra, porque a gente estava falando da Lua. A Lua, como a Terra, também realiza um movimento de rotação e translação. A rotação da Lua ocorre de forma sincronizada com a da Terra e tem duração de aproximadamente 28 dias. Com certeza deve cair na prova. Já o movimento da translação ocorre junto com o da Terra
junto com o da Terra, em aproximadamente... Isso. Esse movimento é denominado de quê? Esse movimento de translação. Não. Enquanto, olha só, prestando atenção. Já o movimento da translação ocorre com o da Terra em aproximadamente 365 dias, certo? Enquanto gira em torno do seu próprio eixo de rotação, a Lua gira ao redor da Terra. Isso mesmo, era isso a resposta. Entendeu? Esse movimento é denominado revolução. A Lua muda de aparência todas as noites no céu noturno, porém, foram nomeadas 4 fases principais, em que cada uma tem a sua duração aproximada de quantos dias? Cada uma tem a sua duração aproximada de quantos dias? Vou voltar lá, você está confundindo. A rotação da Lua ocorre de forma sincronizada com a da Terra e tem duração aproximadamente de 28 dias. Já o movimento de translação ocorre junto com o da Terra, em aproximadamente 365 dias. Enquanto gira em torno do seu próprio eixo, que é a rotação, a Lua gira ao redor da Terra. Esse movimento é denominado de revolução. A Lua muda de aparência todas as noites. Porém, foram nomeadas com 4 fases principais, em que cada uma delas tem duração aproximadamente de 7 dias. Não confunda. Então, a Lua tem 4 fases principais da Lua e elas duram aproximadamente 7 dias. Quais são elas, filha? Lua nova, lua minguante, lua crescente, lua cheia. Tá faltando uma. Lua nova. Lua minguante, lua cheia. É porque a lua tem a lua nova, a lua quarto crescente. Porque é a mesma coisa de crescente. Pronto, mas só que daí é a palavra que tá marcada. Então vamos, né? Vai que a professora, né? É a lua cheia e a lua quarto minguante. Certo? Conjunto de fases da luas. Elementos dessas imagens registradas pela NASA. Além da Lua, o céu noturno permite a visualização das estrelas. Algumas delas são usadas como marco para orientações e são associadas aos pontos cardeais. O movimento de translação da Terra faz com que as regiões do céu surjam e desapareçam de acordo com esse sistema. Assim, em determinados períodos do ano, é possível ver algumas constelações em outros momentos. Elas desaparecem. Diversos povos aprendem a utilizar as constelações como indicadores para
para se localizarem ou definir a chegada das estações do ano. Foi por meio da associação dessas observações com as condições ambientais que surgiram o quê? Começa com a letra C e A. Calendários. Isso. Vamos de novo lá, né? Diversos povos aprenderam a utilizar as constelações como indicadores para se localizarem ou definir a chegada das estações do ano. Foi por meio da associação dessas observações com as condições ambientais que surgiram os calendários. Busque no dicionário a palavra calendário e escreva o seu conceito. Calendário é uma tabela aonde marca o dia, os meses e os dias dos anos, né? E marca também as datas comemorativas que consta na Constituição, né? Que são os feriados. Aí vamos para qual a diferença do calendário lunar para o solar e o lunisolar? Você sabe? Atualmente existem diversos tipos de calendário. Eles podem ser classificados em calendário lunar, que utiliza como referência o movimento da Lua e não considera o ano solar, nem mesmo para marcar as estações do ano. Assim, pode iniciar em diferentes datas, dependendo do ciclo da Lua, que ocorre de 29 a 30 dias. Esse calendário é adotado, por exemplo, pelos povos islâmicos e babilônicos. Com certeza isso vai cair na prova. Vamos voltar novamente. Atualmente existem diversos tipos de calendários e eles podem ser classificados como calendário lunar, calendário solar, calendário lunisolar. Vamos lá. O calendário lunar utiliza como referência o movimento da Lua e não considera o ano solar, nem mesmo para marcar as estações do ano. Pode iniciar em diferentes datas, dependendo do ciclo da Lua, que ocorre de 29 a 30 dias. Tudo claro, mãe? Esses calendários é adotado, por exemplo, pelos povos islâmicos e babilônicos. Com certeza isso aqui deve cair. O ciclo da lua lunar ocorre de 29 dias. Esse calendário é adotado, por exemplo, pelos povos islâmicos e babilônicos. Agora vamos para o calendário solar. É baseado no movimento da Terra ao redor do Sol.
com um ciclo de 365 dias. O calendário solar é baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. E o ciclo é de 365 dias. Seguindo o ano solar, assim as estações do ano ocorrem mais ou menos nas mesmas datas. Os egípcios utilizavam o Sol como referência e elaboraram um calendário mesmo sem saber que a Terra girava ao redor do Sol. As atividades, plantio e colheita e preocupação com as cheias do rio levaram esse povo a associações com os astros e a construção de um calendário que permitia prever épocas cheias. Inicialmente tiveram influência da Lua e da estrela Sírius. O calendário atual, conhecido como gregoriano, ele é conhecido como também segue como referência o movimento da Terra ao redor do Sol. Nesse tipo de calendário, não há nenhuma relação com o ciclo da Lua, nem mesmo para definir os meses. Calendário lunisolar. O calendário unisolar é o que, minha filha? Lunisolar é o calendário que ele simplesmente aceita os dois tipos de calendário solar e lunar. Vamos lá, vamos ver se você tá certo. O calendário, tem quantos tipos de calendário, minha filha? Que a gente tá falando tem 3. Ok. Atualmente existem diversos, né? Mas nós falamos sobre quais? Apenas sobre 3. Quais eles? Lunar, solar e lunisolar. Isso. O calendário lunisolar utiliza como referência o ciclo solar para estabelecer o ano e o ciclo lunar para estabelecer os meses. Então, vamos lá. O calendário lunisolar é uma mistura do solar com o lunar, né? Então, vamos lá. O calendário lunisolar utiliza a referência do ciclo solar para estabelecer o ano. E o lunar para estabelecer os meses. Isso aqui com certeza vai cair. Então, o lunar, ele estabelece os meses. E o solar estabelece... Lunar estabelece Não dá, presta atenção. Nós estamos falando de 3 tipos de calendário. Calendário lunar, solar. Agora nós estamos falando do calendário lunisolar. O lunisolar utiliza como referência o ciclo solar para estabelecer o ano. Já o ciclo lunar para estabelecer os meses. O problema é que os dois ciclos não coincidem
não coincidem, ocorrendo uma defasagem de dias. Então, mesmo aqueles trabalhando junto, eles não são iguais, eles não são coincidentes, não são iguais. Então, ocorrendo uma defasagem, uma deficiência de dias. Então, é necessário acrescentar meses a mais para compensar a diferença entre os ciclos e ajustar o ciclo solar aos povos que utilizam esses calendários. Esses calendários que são chineses, os povos que utilizam esse calendário são os chineses, os judeus e os muçulmanos. O calendário chinês, atualmente utilizam o calendário chinês para festividade e o calendário gregoriano para organizar o ano cível de cada acordo com o calendário lunisolar, seguido pelos chineses. Eles estão no ano 4709, ano de 2021, no calendário gregoriano. Falando para ti que as coisas estão ficando difíceis. Não, mas eu tô te falando aqui o conteúdo, ó. O ano calendário gregoriano, o ano é do boi de metal e vai até 31 de janeiro de 2028, que é Capricórnio, não é? Eu lá sei aqui o que de acho que é isso daqui. Hein? Tempo em ciência. Estabelecer um calendário sincronizado com o ano solar não é nada fácil, uma vez que os movimentos dos astros não são precisos. Por exemplo, o movimento de translação da Terra tem duração de 365 dias, mais 5 horas e 48 minutos e 46 segundos, enquanto a rotação tem aproximadamente 24 horas. Essa diferença é de quase 6 horas a cada ano. Se acumulada por um longo período, poderia deixar o calendário desatualizado e dessa maneira ele não seria mais útil para prever as estações do ano, o período de chuva e as ações dos povos como a agropecuária. E o deslocamento e os rituais seriam prejudicados. Os estudiosos e pensadores perceberam essas diferenças em busca de estabelecer mecanismos de ajuste. O astrônomo, médico e filósofo italiano Aloysius Lilos, em 1510 a 1576, foi o inventor do calendário gregoriano. Então, o astrônomo, médico, filósofo italiano Aloysius Lilos foi o inventor do calendário. Na ocasião, o Papa Gregório XIII montou uma comissão. Quando tem um X e 3 pauzinhos, quer dizer o quê? 13, né? Montou uma comissão para resolver o problema do calendário juliano, que se utilizava até então. Esse calendário não estava mais acompanhando o tempo que a Terra levava para dar a volta ao Sol.
observaram desencontros em relação às estações do ano e aos fenômenos naturais. Além disso, as datas de Páscoa estavam se afastando cada vez mais. O trabalho da equipe montada pelo Papa Gregório XIII foi determinar uma correção para restabelecer a sincronia com o ano solar. Assim, uma nova fórmula para calcular os anos bissextos foi criada. Tu sabe em que mês acontecem os anos bissextos? Em que mês? No dia fevereiro. E de quanto em quanto tempo? De 4 em 4 anos. Pronto. Assim, uma nova fórmula para calcular os anos bissextos foi criado. O calendário gregoriano, conhecido como cristão ou ocidental, foi oficializado em 24 de fevereiro de 1582. Essa parte aqui sobre o céu guia o conhecimento e os rituais indígenas, você tá sabendo já? Essa parte desse conteúdo aqui? Nanda, porque tudo que eu te perguntei você não sabe nada. O céu guia do conhecimento rituais indígena, ao contrário da astronomia convencional, uma ciência exata, é essencialmente teórica. A astronomia indígena utiliza métodos empíricos relacionados ao movimento do Sol, da Lua e das constelações, como eventos meteorológicos que acontecem ao longo do ano, com período de chuva e estiagem, de calor ou de frio. Com esse conhecimento, os índios destroem seus calendários, marcando a época dos trabalhos agrícolas de floração, frutificação, da reprodução dos peixes e outros animais, explica Afonso. O céu também guia o tempo das festas religiosas, dos procedimentos feitos pelos pajés para a proteção e cura dos índios da tribo. Os povos antigos, ao observarem no céu as estrelas mais brilhantes, ligavam-nas com linhas imaginárias e formavam figuras de heróis mitológicos, objetos e animais. Além disso, imaginavam histórias e criavam os personagens para facilitar a memorização. Essas figuras assumiram importante papel da vida desses povos em relação à cultura, religião, sociedade, agricultura e etc. Assim, eles criaram algumas constelações principais que lhes servissem para localização no tempo e no espaço. Esse conhecimento era imprescindível para a sua sobrevivência. Na letra A, mostra a constelação de Ema, Nanda, indica a chegada do inverno. Na letra A constelação de Ema indica a chegada do inverno, enquanto a constelação do Cervo indica a chegada do outono, na letra B. Eles botavam um tipo de animal para nomear quando era inverno, verão, entendeu? Tá prestando atenção, Nanda?
A constelação do colibri e do homem velho estão relacionadas à chegada do verão em dezembro. Cada povo tem seus costumes e crenças, apesar de o seu estrelado ser o mesmo há muitos desenhos para as mensagens religiosas. Assim, foi necessário oficializar as imagens, hoje chamadas de constelação, as quais são regiões celestes que compõem céu que enxergamos daqui da Terra. Aí tem o hemisfério sul, Maria Fernanda, e o hemisfério norte. Como cada povo tem seus costumes e crenças, apesar do céu estrelado ser o mesmo, há muitos desenhos para as mesmas regiões. Assim, foi necessário oficializar as imagens, hoje chamadas de constelações, as quais são regiões celestes que compõem o mapa celestial dos hemisférios norte e sul. São 88 constelações que formam todo o céu que enxergamos daqui da Terra. Os hemisférios, quais são? Que tipo de conhecimento poderemos adquirir com os povos indígenas? A gente pode ver constelações, a gente pode tentar identificar lá as constelações que estão lá, Cruzeiro do Sul, Ursa Maior. Filha, eu vou perguntar de novo. Que tipo de conhecimento poderíamos adquirir convivendo com os indígenas? Observar mais as naturezas. Caçar. Saber plantar, caçar, colher, saber preservar a natureza e etc. Vamos falar de outras eleições, das eleições americanas. Olha só, temos informação importante envolvendo Donald Trump. Ele foi alertado pelo serviço de inteligência americano sobre ameaças reais à sua vida, ameaças de assassinato do Irã. Essa informação foi compartilhada pela própria campanha republicana e divulgou um comunicado afirmando o seguinte: Trump foi informado pelo escritório do diretor de inteligência nacional sobre ameaças reais e concretas do Irã para assassiná-lo, em um esforço para desestabilizar e semear o caos nos Estados Unidos. A campanha afirma que os oficiais de inteligência identificaram que ameaças iranianas aumentaram. A Lua gira ao redor. Os Estados Unidos estão trabalhando para proteger A Lua gira ao redor da Terra em aproximadamente quanto tempo? anteriormente alegações dos Estados Unidos sobre interferência A Lua. O Fabi, e mais uma vez, desproporção, né? Imagine só se todas essas informações fossem referentes da campanha democrata, se fosse a candidata Kamala Harris ao de tentativa de assassinato duas vezes, uma terceira possível, Um mês. no governo estrangeiro, a repercussão acho que estaria muito maior, né? É chamado de movimento de revolução. O tempo que a Lua leva para dar a volta ao redor da Terra é o tempo aproximado de 2 luas cheias ou de 2 luas novas. A influência da Lua para o calendário lunar. A Terra gira ao redor do Sol de forma reta, inclinada Inclinada por causa do eixo
eixo dela. O movimento da Terra. Então, ela consegue fazer a determinação das estações do ano, né? Porque ela fica inclinada. O movimento da Terra ao redor do Sol, com suas consequências no planeta, foi chamado de ciclo solar. Ciclo solar é referência para o calendário solar. Nossa, filha, tem tanta coisa. O que é zigoto, filha? Vamos lá. A vida é algo fascinante. Para formar um bebê, é necessário que duas células especiais se encontrem. Essas células são chamadas de óvulo, que é a célula feminina, e espermatozoide, que é a célula masculina. A vida é algo fascinante. Para formar um bebê, para ter um bebê, é necessário que duas células especiais se encontrem. Essas células são chamadas de óvulo, que é a célula feminina. O homem não tem óvulo, né? E espermatozoide, que é a célula masculina. O encontro entre eles é a fecundação, a geração. A partir de ali, desse encontro, se inicia a vida de um novo ser na barriga da mulher, certo? Muitos espermatozoides vão ao encontro do óvulo, mas na maioria das vezes apenas um promove a fecundação. Nos anos anteriores, estudamos que os seres vivos são formados por células, certos? Que são a menor parte funcional do corpo. As células são bem pequenas e só podem ser vistas com auxílio do... Quando ocorre a fecundação com base na união do óvulo com o espermatozoide, quem é que dá o óvulo aqui, Nanda? O óvulo é uma célula feminina. E o espermatozoide? Uma célula masculina. Tá, quando ocorre a fecundação com base na união do óvulo com o espermatozoide, forma-se o quê? Forma-se o bebê. Mas tem um outro nome, Zigoto. que se desenvolverá a forma do bebê. Então, quando ocorre a fecundação com o bebê na união do óvulo com o espermatozoide, forma-se o zigoto, que se desenvolverá e formará o bebê. Zigoto é uma célula resultante da união entre o óvulo e o espermatozoide. O bebê recebe o chamado de herança genética, que são informações que vêm nas células reprodutoras do pai e da mãe. Tá? Então, a mamãe e o papai teve que juntar as células para poder você crescer na barriguinha da mamãe. E quando você tiver maior, a mamãe explica para você como. O bebê recebe o que chamam de herança genética, que são informações que vêm nas células de reprodutores do pai e da mãe. Por isso, muitas vezes, a criança se parece com o pai ou com a mãe, ou com os avós, tios, primos, trazendo traços e características semelhantes da parte sanguínea, certo?
A informação genética são passadas de geração em geração. Embora tenhamos semelhanças como os seres únicos e diferentes uns dos outros. No desenvolvimento do bebê, por volta do 3º mês, ocorre a diferenciação sexual, isto é, a formação do ovário nas meninas ou do testículo nos meninos. Filha, no desenvolvimento do bebê, por volta do 3º mês, ocorre a descoberta, né, do que vai ser aquele óvulo que juntou da célula masculina e feminina, né? Vai descobrir o que é, se aquele óvulo é um menino ou uma menina. No desenvolvimento do bebê, por volta do 3º mês, que está na barriguinha da mãe, ocorre a diferenciação sexual, que é onde você sabe se é menino do sexo feminino ou masculino. Entendeu? Isto é a forma do ovário nas meninas ou do testículo nos meninos. Então, das meninas são chamadas de ovário e dos meninos são chamados de testículos, né? Quando o bebê nasce, os pais ou os responsáveis o levam para casa, onde ele receberá todos os cuidados necessários para se desenvolver. Durante a infância, as crianças dependem dos adultos das diversas ações, como se alimentar, ir ao médico, ir à escola e etc. Cabe aos adultos a tarefa de ensinar, educar e proporcionar condições para que a criança se desenvolva e cresça de forma saudável. O zigoto se desenvolve e forma o bebê. Aqui a gente vai falar, né, sobre o período de mudanças. Tem duração de aproximadamente de 4 a 5 anos, mas tem uma idade específica de início ou fim. Nessa fase aqui, ó, nas meninas, crescimento da mama, que é do peitinho, o quadril fica mais largo e você passa a menstruar. Nos dois sexos, tanto masculino como feminino, o aumento de pelo nas axilas, né? E em outras partes íntimas. O aumento da oleosidade da pele e acne, que é espinha, Maria Fernanda. O aumento do crescimento, o aumento da transpiração. Isso serve tanto para o menino como para a menina. Então, tanto o menino como a menina pode ter aumento de pelos, né, pubianos nas axilas, porque homem e mulher, né, tem cabelo. Só que a mulher tira, porque é feio, né? E a mulher também fica com pelo na sua parte íntima. Então, o comum que os homens também ficam, entendeu? Aí aumenta também a oleosidade no rosto. Vai chegar a hora que tu vai passar assim, o teu rosto vai estar só o óleo. E acne, que é espinha, que não pode mexer. E o aumento de transpiração. Então, isso acontece nos dois sexos. Mas no sexo da menina, só acontece o crescimento da mama, do quadril, a menina menstrua, né? Eu vi que a puberdade da menina pode começar dos 10 aos 11 anos. Então, eu já
pode começar a menstruar com essa mesma quantidade de idade. Tem crianças com 9 anos que já menstruam, filha. Entendeu? Aqui entre os 8 e 9 anos também acontece. Bom, valeu, Ludmila. Obrigado por ter caso aí. Esse é mais um trabalho da imigração. Tá. Nos meninos, somente nos meninos, a voz pode desafinar e começar a engrossar. Pode entrar em contato agora mesmo, hein? Crescimento de barba e bigode. WhatsApp da TV Denil, 580 parabólica digital pela televisão, 249 mensagens já chegaram no nosso WhatsApp. Aliás, mais exploração Você entendeu sobre essa parte do hormônio? 50 e 16 mil pessoas estão nos assistindo no YouTube, no canal do Carol Show, 10 mil curtidas. Então dá pra subir um pouquinho mais ainda, pra gente terminar o programa com mais do que isso. Peço a você que está no YouTube assistindo a gente, já se esqueceu. Sobre negócio de camisinha aqui, você entendeu? Camisinha, tabelinha. Hã? O comprimido anticoncepcional, ele é para quê? O comprimido anticoncepcional é para quê? Nanda, embora as meninas que carregam o bebê na barriga, durante seu desenvolvimento inicial, é importante que os meninos fiquem atentos a essa questão, pois a responsabilidade é de ambos. Vamos supor, eu estou com o neném na barriga do papai. O papai foi ali e conheceu uma mulher, tá traindo a mamãe e ainda não está se cuidando. E aí ele vem para casa, ele pode o quê? Pode transmitir alguma doença para mim. Não, pode transmitir a doença, né? Ele pode matar a criança, me machucando, empurrando, fazendo eu sofrer, pode acontecer, né? Então, assim, se você não quer ter filho, os principais métodos para prevenir você sabe o que é precoce? É quando uma coisa acontece antes do tempo que era para acontecer. É tipo um bebê deformado, que ele nasce antes do tempo. Não, é tipo uma menina de 12 anos que não tinha idade para ser mãe e ela juntou o óvulo dela, o ovário dela, com o espermatozoide do namorado dela e não usou camisinha, não, porque existe camisinha feminina, ela não usou, não se protegeu, se ela tivesse usado, se protegia. Ela não usou, ele não usou a camisinha masculina. Ela não tomou anticoncepcional, que é um comprimido, e tem também adesivo em anticoncepcional. Ela não usou o DIU, que é colocado dentro do xerico da mulher, para a mulher não correr o risco de ficar grávida, né? E ela também tem gente que utiliza a tabelinha, que é o calendário. Por exemplo, lá no calendário, a menstruação da mamãe foi embora sábado, né? Aí, eu sei, pela explicação do médico, que os meus períodos férteis, que o ovário da mamãe e o espermatozoide do papai podem se encontrar e corre o risco de gerarem uma criança. Entendeu? Então tem uma tabelinha para essa probabilidade acontecer.
Por exemplo, infelizmente eu tô tendo que falar isso aqui com você, que eu não acho que não era nem para tua idade. Exemplos de métodos que evitam a gravidez. De todos esses meios, o único que protege contra doenças e infecções é a camisinha. A camisinha é a única que evita você engravidar e pegar qualquer tipo de doença. A camisinha é a única. Agora, o comprimido evita de você engravidar, mas não evita de você pegar uma doença do teu parceiro. Só existe uma forma de você não pegar nenhuma doença do seu parceiro ou você transmitir alguma doença pro seu parceiro usando a camisinha. Camisinha é que passa uma camisa? Não, filha, a mamãe vai comprar e vai mostrar para você, tá? Eu não queria ter esse tipo de conversa com você agora, mas eu tô vendo que é necessário, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Saúde lançaram uma campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Tem tudo no seu tempo. A proposta tem o objetivo de reduzir os altos índices de gravidez na adolescência, que no Brasil estão 50% acima da média mundial. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou consequências da gravidez precoce. Cerca de 66% dessa gestação não são planejadas e 75% dessas mães de 11 a 16 anos abandonam a escola porque não se cuidaram, não conversaram com o pai, com a mãe, e aí tiveram que parar o estudo para ser mãe. E o futuro, infelizmente, não pode ser um futuro próspero. Entendeu? Porque tem momento para tudo. Por isso que eu e o teu pai, a gente namorou, a gente morou junto. E quando a gente decidiu que já queria ser pai e mãe, a gente foi, porque a gente já estava pronto financeiramente. Por isso que a gente fala que você foi planejada. Nada aconteceu por acaso, por um descuido nosso, entendeu? O ministro também lembrou que a paternidade ou a maternidade é muito pouco exercida nesses casos. Essas crianças muitas vezes são repassadas para as avós, porque a criança é uma criança gerando outra criança. Imagina uma menina de 12 anos gerando uma outra criança, sendo que ela ainda quer brincar, quer curtir, e que vai sobrar para quem? Para outra pessoa que às vezes até nem tem condições. E às vezes elas dão a criança para um abrigo. Entendeu? Meu Deus do céu, não era nem pra estar vendo isso, meu Deus. Ai, filha, já.